Salve, salve galera, eu sou o Renato. Eu sou o Felipe. E nós estamos mais uma vez aqui no nosso Kotoku hoje para falar sobre... Cowboy Bebop. Um dos animes mais famosos, naturalmente. E um dos melhores também, porque não é muito mistério que ele é bem quisto em vários círculos, né? Tanto pelo tom, pela música, pela animação, pelas coreografias de luta, que também são maneiras pra caramba, que são tudo chupada do Bruce Lee, mas enfim. Detalhes. Então tá, começamos por onde? Começamos então primeiro dando um adendo aqui antes, assim, que a gente se pilhou pra fazer especialmente, né, em virtude da Netflix está lançando uma série live action de Cowboys Bebop, porque assim, ó, uma das grandes sacadas de Cowboys Bebop é mais ou menos a seguinte: ele não é uma história, teoricamente falando, corrida. Ela é sequencial, mas ela é mais episódica. Ela é episódica. Ela é mais episódica. Então, assim, ó, por consequência, tu consegue desenvolver algumas coisas, principalmente as características dos personagens e do ambiente. E no final, assim, eles no final, no caso do anime, eles dão essa sequência mais a full, assim, na história, e a gente tem o desfecho dela. Mas começa lá então, Felipe. Então tá, a gente acompanha a história, então, principalmente aos olhos do Spike Spiegel, que é um caçador de recompensas espacial. E isso já começa daqui uma coisa que Cowboy Bebop fez que nenhum outro antes fez, que é misturar espaço, cowboy, tipo faroeste, e máfia. Então, tipo, tem os três aspectos estão ali circulando o tempo inteiro. Por exemplo, o Spike é um ex-mafioso. Ele é um caçador de recompensa bem estilo faroeste, assim, do cara que pega o panfleto com o nome dos caras e vai atrás pra conseguir os créditos. Exatamente. E tudo mais. Mas também tem esse negócio de espacial, porque o cara, tipo, tem... A humanidade espalhou-se pelo universo. Os outros planetas são habitados, esse tipo de coisa, assim. Obviamente com algumas características, assim, diferentes, né? Obviamente, né? Mas habitáveis, então tem toda essa aventura espacial no estilo faroeste. E daí a gente acompanha, né, o Spike Spiegel, tipo... E normalmente cada episódio é um trabalho dele, é uma bounty que ele tá atrás, uma caçada que ele vai fazer, porque tem alguém que tá traficando ou roubou droga específica tal, e essa droga é maneira pra caralho, a droga do primeiro episódio é maneira pra caralho, porque ela para o tempo, assim, e deixa o cara super... tipo, ele pensa mais rápido do que as coisas acontecem. Mas enfim, então a história segue o Spike, ele indo atrás desses bounty, ele e o parceiro dele, que é o Jet, o Jet, que é outro cara que, tipo, eles vivem e convivem na Bebop, que é a nave espacial deles, e eles vão atrás dos bounty no universo afora, assim. Então, como o Renato falou, é bem episódico. Então, cada episódio normalmente revolve ao redor de uma missão, assim, de uma coisa específica. Claro, tem episódios, por exemplo, porque começa só com o Spike e com o Jet, mas daí logo em seguida é incluída a Faye Valentine, que é a trambiqueira. Que é tipo, ela é uma caçador de recompensa, mas ela é criminosa mais do que caçador. Mais que caçador de recompensa. Mas daí ela se junta na gangue, daí depois vem vem a Edward, daí o cachorro, que é um Einstein, que ele tem a inteligência extremamente alta. Que é o ser mais são da nave. É o único que não é totalmente esgoelepado das ideias. Exatamente. Então, assim, tu vai construindo, né? E daí, claro,
por exemplo, a Faye Valentine tem um episódio das origens dela e tudo mais, que ela tem uma origem bem trágica. Todos eles meio que tem, assim, ó. É. Uma característica, assim, de Cowboys Bebop é que, assim, ó, eles têm os momentos, assim, ó, de ação, assim, de aventura, assim, tipo, mas em si, se tu parar pra olhar um pouquinho a história, ela é uma história, vou botar entre aspas, triste, trágica de todos eles, assim, porque todos eles, logo quando nos é apresentado, tu fica sabendo que todos eles, tipo, tiveram problemas, tiveram que resolver umas cagadas, ou fizeram algumas cagadas. Por exemplo, o Jet teve que, tipo, meio que foi expulso de casa pela esposa, se não me engano. E o Spike teve que sair fugido por causa que ele era mafioso e queria desistir da vida de máfia, mas máfia não é assim que funciona. Exatamente. Daí ele teve que sair fugido. Daí a Faye Valentine é uma mulher de 100 e poucos anos de idade, porque ela teve uma doença que ela foi congelada tipo, ela tinha dinheiro suficiente para ser congelada até a cura existir. Então quando ela acorda, ela tá totalmente ferrada tipo, não tem mais dinheiro. Ela era rica, mas agora não tem mais dinheiro por causa do congelamento dela e tudo mais. E daí ela é traída. Tipo assim, todos têm um fundo bem trágico, sabe? Por exemplo, a Edward... Que combina com a trilha sonora. Que combina com a trilha sonora, né? A trilha sonora é uma coisa à parte. Se tu nunca ouviu a trilha sonora de Cowboy Bebop, ela é instantaneamente impactante, por causa que é jazz, assim, muito, muito vívido e muito característico. E eles focam toda a narrativa, ela revolve um pouco ao redor da música, assim. Não é à toa que chama bebop. Bebop é um estilo de jazz. Eu não sou músico, então eu não sei explicar muito além disso, mas eu sei que bebop é um estilo de jazz. E aí, todo esse negócio se revolve ao redor dessa música e das músicas. E é legal porque tem toda essa gama musical que também consegue transmitir toda essa gama para o anime, no sentido de que tem música extremamente animada, de ação, que tu vê que os personagens estão lutando e estão se aventurando, estão indo, perseguindo e blá blá blá. Mas tem também as músicas mais blues, assim, mais tristonha, mais lentinha, que tu vê que porque os caras estão, tipo assim, ele é um anime que discorre um espectro bem grande de emoções, assim, desde a animação meio maníaca, assim, de luta e de coisa, de mas daí tiro e tudo. Mas daí quando vem a calmaria, tipo, ele é um anime bem tipo ponderado, assim, ele tem até alguns aspectos filosóficos e tudo mais que se colocam nas interações e tipo, na história em si, que é uma coisa que tu normalmente não esperaria, né? Então, assim, ele é um anime bem cheio. Claro, ele tem várias... E assim, ó, Cowboy Bebop não esconde muito as suas inspirações. Eles abraçam o fato que eles se inspiraram em outras obras antes deles. Sim. E eles usam isso com orgulho, assim. Eles pegam e martelam e, ó, realmente, a gente tá copiando, tá homenageando o Bruce Lee. O Bruce Lee, tipo, o Spike Spiegel é um incrível fã de Bruce Lee, ele fala os mesmos ditados, de seja como a água, não sei o que lá. Ele luta igual o Bruce Lee, tem cenas que, tipo, que o pessoal rotoscopou o Spike nas porradas do Bruce Lee pra fazer, tipo, pra funcionar. E funciona, assim, os caras, tipo, abraçaram muito esse negócio de abraçar essa referência. A mesma coisa com aspecto de faroeste, tipo, tu vê que tem o negócio faroeste, assim, sim, bem inspirado. A questão do duelo, que a gente diz, assim, por exemplo, enquanto luta, assim, ó, porque como quase sempre é a questão
eles não têm um grupo muito grande, é quase sempre eles perseguindo pessoas específicas. Então é muito característica a questão do duelo, da briga, do Spike contra um, o Spike contra o outro, a Fai contra um, o Jet contra o outro. Então isso é muito característico, assim, fica bem ponderado, assim. Sim, e também tem a questão de que, tipo, eles também abraçam a questão, por exemplo, o Spike, ele é claramente influenciado pelo Lupin, pelo Lupin III, que eventualmente a gente tem que falar, porque é uma história seminal que tá na 6ª temporada, mas começou lá em 1970, sei lá. Então tem 40 anos de idade. Mais até. É que nem o Detetive Conan. Exatamente. Eventualmente a gente vai ter que falar sobre isso. Mas, assim, claramente tu vê as influências, sabe? Tu vê a influência de Lupin, tu vê a influência do Bruce Lee, tu vê... E os caras, tipo, fizeram essa mesclagem de várias ideias e deu muito certo. Muito, muito certo. E o que mais que a gente fala sobre Cowboy Bebop? O que a gente pode salientar, assim, ó, eu vou colocar como linha, assim, ó, é que os personagens, eles vão se desenhando, assim, conforme a série vai evoluindo. O que a gente vai se dizendo, assim, ó, tu vai mais ou menos imaginando e vendo, porque os personagens vão deixando claro pra onde eles querem ir, assim, tipo... Porque e de onde eles vieram também. Exatamente. Tipo, os traumas que eles tiveram também começam a ficar aparentes. Exatamente. Porque daí o que acontece? Eventualmente o passado vai batendo a porta deles, assim, e daí eles têm que resolver. O que nos fica desenhado, assim, logo do início, assim, é que eles são uma tripulação, mas às vezes, assim, uma tripulação muito mais por conveniência do que porque todos gostam um dos outros lá e vamos... assim, ó, ele não é um family friendly. Não. Então, não. Assim, ele é um anime pra adulto, assim. Exatamente. Ele não é shonen. Então, chega em um momento assim da história onde cada um deles parece tem que resolver os seus problemas com o passado. O passado bate a porta e a gente tem que simplesmente ir lá e resolver. E aí, obviamente, a gente não vai sair dando spoiler aqui, porque obviamente é meio chave sair dando spoiler, assim, tipo assim, o que acontece com cada um no final. Sim. Mas o que nos é apresentado, assim, ó, é que tu percebe, assim, ó, que os desafios deles dentro da construção, assim, ó, se a gente for para pensar o que eles são cowboys, eles ficam passeando do espaço de um lado para o outro, resolvendo os probleminhas deles, mas até que chega um determinado ponto onde eles aceitam, não, tudo bem, cada um vai resolver o seu problema. E não necessariamente esse desenrolar da resolução dos problemas deles vai dar certo. Porque, assim, ó, o que a gente aceita, assim, ó, aqui, vamos pegar o próprio exemplo do Spike. O Spike, uma hora a máfia acha ele, daí ele tem que resolver. Obviamente, pela consciência, pela lógica dele, ele não vai fazer, tipo, trazer esse problema inteiro para dentro da Bebop. Então, ele sai e vai resolver o problema fora. E aí tem todo o arco dele, de resolução do problema dele, que tu fica assim, ó, naquele clima pesado, aquela música alucinante tocando, e ele trocando tiro com... botar, entre aspas, trocando tiro e espadada contra o rival dele, porque o rival dele tem um corvo. É um corvo maga, sei lá o que ele tem. Ele tem um corvo e vai de espada e o Spike vai de tirambaço pra cima dele. De 9mm. Exatamente, enquanto o cara vai na espadada e, por incrível que pareça, o duelo é parelho. Então, assim, que anime, né? O anime tudo funciona. Exatamente. A questão da Fai, de tipo assim, ó, não, vou lá resolver meus problemas com a minha família. Exatamente. Então, assim, ó, tipo, tu tem essa... Lembrando, a Fai, tipo, é uma mulher que claro, ela tem uma roupa extremamente... ela é um personagem caricato. Ela é caricata, assim, ela tem uma roupa super scamp, assim, total, mas a gente tem que volta e meia lembrar que ela é uma mulher que foi congelada e tem 140 anos de idade, sabe? Ela é mais velha que todos os outros. Então ela tem também o problema dela estar completamente deslocada no tempo e espaço, porque ela acordou um dia e descobriu, olha só, o universo mudou, o ser humano tá nas estrelas e agora eu vou ter que me virar pra existir nessa realidade. Então, assim, ó, e aí, obviamente, principalmente, assim, o arco principal de resolução é o arco do Spike, mas, assim, ó, o que eu vou dar ênfase, assim, ó, é que como
a gente não espera nada do que vai acontecer de tudo isso, assim, ó. A história vai nos levando assim, ó, tipo, não, tudo bem, eles estão ali, eles são legais, um com os outros, eles vão ficar junto. E, na verdade, nós temos essa resolução, essa subversão no final, onde, teoricamente falando, não é um spoiler nenhum, mas, tipo, cada um vai pro seu lado resolver os seus problemas e nós temos a resolução da história. E a forma como cada história se resolve, eu acho, assim, é que condizente, assim, com todo o clima do clima do negócio. Onde, assim, é tipo, como tu falou assim, esse muito mais ar de seriedade, não é aquele negócio assim, eu fui pra casa e com a minha família. A minha família e meus amigos. Exatamente, e tá tudo bem. E o Spike foi lá também, chegou e deu um abraço em todo mundo na família, e é isso aí, tamo junto, galera, tamo together, vou virar dona de casa. E agora, não é assim que funciona. Então, assim, ó. Ele surpreende pela maturidade e que era uma característica muito grande desses anos 90 ali, tipo, onde os animes eles eram relativamente assim levados a sério, assim, e eles se levavam bem a sério. Exatamente. Mesmo tipo com comédia, por exemplo, tem episódios muito engraçados de Cowboy Bebop, mas na série ainda existe tipo esse negócio, a gente vai ser engraçado e tudo mais, mas a história que a gente tá contando é uma história séria. Exatamente. É onde faroeste, os caras vão se trocar tiro, alguém vai tomar tiro e vai deitar. Exatamente. Então, assim, não tipo assim, uma coisa não minimiza a outra. Assim. Exatamente. Por ser um desenho, por ter a comédia, não vai ter o ponto da tristeza, ele também puxa, tipo, do faroeste e esse aspecto também, desse negócio mais cru, assim, de quando as coisas acontecem, elas têm consequência. Então não é, tipo, coisa que, tipo, cai uma bigorna na cabeça e no corte seguinte tá tudo certo, só tem um galo na cabeça. Não, a ação que vem antes tem consequência direta e imediata no que acontece depois. Isso é em todos os episódios e claro, mesmo sendo episódico, a série sendo episódica, cada episódio é meio que uma história em si mesma, existe uma progressão, assim, que tu acompanha, que tipo, uma coisa que aconteceu num episódio anterior vai ter consequência nos episódios seguintes, entendeu? Especialmente, obviamente, alavancado pelo Spike, porque a questão da máfia inteira procurando ele. E daí é o ponto que eles chegam na Bebop e ele diz assim, não, eu vou resolver as minhas coisas e vocês ficam safe. É um dos melhores animes já feitos. É porque assim, a gente cai de novo naquela clássica dos anos 90, onde as animações, talvez por elas não terem, digamos assim, como é que eu posso te dizer assim, até certo ponto assim, tanto essa questão assim, tipo, que nós temos que entregar uma animação muito boa, nós tínhamos uma dedicação igual ao roteiro, porque a gente aqui já falou sobre Evangelion. E vale frisar também que Cowboy Bebop é original pra animação. Exatamente. Então, ele é uma obra original, ele não é baseado em mangá e tudo mais, então ele foi pensado para ser executado da forma que ele foi executado. Então, esse negócio de ser episódico, esse negócio de ter todos esses arcos que são meio quebrados, mas que no final eles se juntam, foi uma coisa pensada para ser posto nessa progressão de 26 episódios. 26 episódios. Então, assim, é bem característico realmente dos anos 90, assim, que nem Evangelion foi, que nem outras obras foram. E vale a pena, porque é uma obra extremamente bem feita, assim, o roteiro é redondo, completamente, tipo, claro, tem episódios que são melhores do que outros, porque isso vai ter a comparação, porque como eles são mais histórias fechadas, tem uns que tu vai gostar mais do que outros, mas todos valem a pena, e os personagens são muito carismáticos, todos eles, né? O Spike eu acho que é um dos personagens mais cool factor, assim, de todos os... Da história, né? De todos os animes ever, porque o cara é muito, muito massa, assim, o cara é muito chillback, legalzão, assim.
massa velho. Ele sabe brigar, mas ele é tranquilão. Mas daí na hora da porradaria ele sabe dar porrada. E é muito massa, assim. O cara é extremamente carismático. Claro, ele é um proto-Lupin, então ele tem de onde puxar a referência e tudo mais. Mas é extremamente bem executado. Não é à toa que, tipo, a Netflix pagou uma fortuna pra fazer uma série de live action baseada nessa história, por causa que todo mundo que assistiu Cowboy Bebop respeita Cowboy Bebop. Exatamente. Independente, obviamente, da série, assim, eu pergunto pra você que tá aí em casa, já assistiu Cowboy Bebop? Qual é o teu personagem favorito? Exatamente. Sem ser o Spike, talvez. Exatamente. Mas você gosta de jazz? É uma boa. É. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Coloca aqui nos comentários, principalmente o que a gente quer saber você assistiu Cowboy Bebop e assistiu a animação da Netflix? Animação não, a série da Netflix. Netflix. Live action da Netflix. Qual que é o melhor? Qual que é o Tá, melhor? enfim. É isso aí. Deixa o comentário. Até pro engajamento e coisas do YouTube. E até mais. Até mais. Valeu.